Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz, eu entre os homens dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Carlos Bolsonaro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 47ª Sessão Extraordinária, em 29 de setembro de 2004. Presidência do senhor vereador Sami Jorge, presidente. Às 12 horas, com a presença dos senhores vereadores Gerson Berger, Sami Jorge, Ivan Moreira, José Moraes, Adilson Pires, Edson Santos, Jorge Babu, Paulo Melo, Jorge Mauro, Bispo Jorge Braz, Lilian Sá, Cláudio Cavalcante, Rodrigo Betlen, Alberto Salles, Leila do Flamengo, professor Washington, Jorge Pereira, Marcelino da Almeida, Patrícia Morim, Argemiro Pimentel, Aloysio Freitas, Luiz Carlos Ramos, Rubens Andrade, Wilson Leite Passos, Verônica Costa, Carlos Bolsonaro, Mário Del Rey, Ricardo Maranhão, Pedro Porfírio, Jerominho, Edmilson Dias, Índio da Costa, Alexandre Cerruti, Eleomar Coelho, Chico Aguiar, Guaraná, João Cabral, Lucinha, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes e S. Ferraz. Assume a presidente o senhor vereador Sami Jorge, presidente. Ordem do dia publicada anteriormente nos termos regimentais. Encerra-se a sessão às 12 horas e 15 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo nenhum senhor vereador queira se manifestar, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. O que você disse? É a mensagem, porque numa mesma mensagem ele envia uma emenda e pede a retirada de outra. Então eu tirei a parte de cima só para o senhor ler a solicitação de retirada da emenda, porque ela já tem parecer, tem que ser votada. O número da mensagem é Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. Mesa dará conhecimento das proposições recebidas. A presidência recebeu o ofício, Sua Excelência, senhor prefeito da cidade, mensagem 248, em que solicita seja retirada de tramitação e arquivada a emenda número 2, no PL 1757/2003, que autoriza o Poder Executivo a oferecer recursos da dívida ativa como garantia. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Aqui isso. É aqui. É. Alô? Oi, vereador. Você vai falar? Tá, só um minutinho. Vereador, o microfone está ligado. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Romualdo Boaventura. Requer a mesa diretora, na forma regimental, arquivamento do projeto de lei 2163 de 2000. Os senhores que aprovam querem se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador José Moraes. Requer a mesa diretora a retirada em definitivo do projeto de lei 727 de 94. Os senhores que aprovam queiram se manter como estão. Aprovado.
Requerimento de autoria do nobre vereador José Moraes. Requer a mesa diretora a retirada em definitivo do projeto de lei 981 de 95. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência o nobre vereador José Moraes. Requer a mesa, na forma regimental, a retirada em definitivo do projeto de lei 982 de 95. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador José Moraes. Requer a mesa diretora, na forma regimental, retirada em definitivo do projeto de lei 1293 de 95. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador José Moraes. Requer a mesa diretora a retirada em definitivo do projeto de lei 104 de 2001. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador José Moraes. Requer a mesa diretora, na forma regimental, retirada em definitivo do projeto de lei 634 de 2001. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. De autoria do nobre vereador Índio da Costa, solicitando a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à senhora Maria do Carmo Gargalhone. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência o nobre vereador Chico Aguiar. Requer a mesa diretora, na forma do regimento interno, sessão do plenário de Teotônio Vilela, para o dia 28 de outubro, às 20h30, para a solenidade 18h30, retificando, para a solenidade de entrega de moções. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Edmilson Dias, solicitando à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao pastor Heraldo Dias Pereira. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Edmilson Dias, solicitando à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao pastor Nelson de Oliveira Duarte. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência o nobre vereador Edmilson Dias. Requer a mesa diretora, na forma do regimento interno, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao pastor Jones de Oliveira Rossi. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, Sua Excelência, o nobre vereador Wilson Leite Passos. Depois o vereador Eliomar quer falar também. É da tribuna ou é aqui embaixo? É aqui embaixo. Embaixo. Senhor presidente, senhores vereadores, desde que ingressei nesta casa, há já muitos anos, venho defendendo teses que sustentei aos tempos em que ainda era estudante. Teses particularmente ligadas ao aprimoramento do homem brasileiro, da melhoria da qualidade do ser humano brasileiro, mediante as providências que devam ser adotadas, como são adotadas em países mais adiantados,
para que se assegurem gerações melhores, sempre melhores do que as atuais. Por isso mesmo, em 1955, criei o Serviço Municipal de Eugenia, que dava assistência pré-nupcial, pré- e pós-natal aos casais que fossem constituir família e dava assistência, orientação psicológica para que as famílias se constituíssem e se mantivessem de forma equilibrada. Cerca de 10.000 famílias constituíram-se assim, de forma sadia. Os casais, quando fazendo os exames pré-nupciais, verificava-se que portavam alguma anomalia ou deficiência que poderia ser prejudicial à qualidade da prole, submetiam seus tratamentos necessários e, depois de fazerem os tratamentos adequados, então eram liberados para fazerem a sua união e poderem gerar os seus filhos. Ainda alguns dias atrás, tive a satisfação de receber no meu gabinete um e-mail de um senhor que fez esses exames pré-nupciais, ele e a esposa, naquela época, ele congratulando-se comigo da forma mais entusiástica possível e dizendo que, em grande parte, devia ao Serviço Municipal de Eugenia ter uma família feliz, não somente em termos de saúde, de qualidade de saúde, mas também de equilíbrio no comportamento geral. Isso é algo que não é mais discutido nos países verdadeiramente civilizados. Não aqui, porque, desgraçadamente, muitos brasileiros fazem questão de assumir aquela postura de terceiro ou último mundo. Convenceram-se de que são de um mundo inferior e, portanto, devem ter comportamentos inferiores, não devem procurar aprimorar-se e aprimorar a sociedade. É lastimável que assim seja, porque de que adiantará, senhor presidente, senhores vereadores, nós vimos a ter dentro em breve 200 milhões de habitantes, se a esmagadora maioria for de enfermos, frequentadores dos hospitais, dos hospícios e dos xadrezes. Nunca se construirá uma grande nação com esse tipo de qualidade humana. Só são realmente prósperas, felizes e podem desenvolver-se amplamente aquelas nações cujo povo seja sadio, sadio física, mental e moralmente. Em razão desses conceitos, quando estive na Câmara Federal, propus ao presidente da República, e isso está documentado, que fosse criado o Ministério da Família para dar plena assistência às famílias no Brasil, desde antes de sua Constituição. Algumas pessoas dão um sorriso, mesmo aqui eu noto alguém dando um sorriso, achando isso ridículo. É o sorriso, como diria o poeta, não? Da ignara compreensão. É o sorriso do nécio, do incapaz. Na França já existe esse ministério, como na Alemanha também. Na França, eu trouxe inclusive de lá documentos a respeito, existe o Ministério da Família acoplado ao Ministério da Juventude. Dentro dessa ordem de ideias de que não abro mão e lutarei enquanto tiver forças, apresentei um projeto aqui nesta casa de suma importância para a sociedade, mas que não creio que venha obter sucesso, porque já tive tantas vezes os melhores projetos recusados neste plenário devido à falta de compreensão, devido à má-fé, devido à hostilidade pessoal, devido à ignorância siderúrgica de uns tantos, que eu não acredito que esse projeto de suma importância venha a ser aprovado e que, no entanto, deveria ser uma política permanente do Estado brasileiro,
em defesa da nação, em busca de melhores gerações, para que possamos ter um povo realmente saudável e feliz e capaz de produzir plenamente. Apresentei, senhor presidente, fiz essa proposta ao presidente da República para que se constituísse o Ministério da Família, ainda que acoplado a outro ministério, como na Alemanha, como na França e na Alemanha. Fiz ver que a Constituição considera que a família deva ter prioridade nas preocupações do Estado para com a nossa coletividade. E, no entanto, a família, que é a base da sociedade, a família, que é a sociedade dos pais e dos filhos, para ela não existe coisa alguma organizada neste país, nenhum interesse objetivo prático para defender e proteger as famílias e para torná-las mais felizes. Nada, absolutamente nada, fazendo jus o país, infelizmente, à posição de ser um país terceiro mundo ou de muito mais baixo. Mas não desisto, porque é meu dever, e o dever sobreleva a quaisquer outras considerações. E por isso apresentei nesta Câmara, agora, um novo projeto, que já havia apresentado anteriormente e não fora acatado devido a esses fatores a que me referi. A má-fé, a hostilidade pessoal, a burrice siderúrgica. Apresento este projeto agora nos seguintes termos. Estabelece estímulos e proteção à boa geração e constituição de famílias sadias. Diz, artigo 1º, todo casal que, visando a geração de prole sadia, subordinar-se às disposições da presente lei, terá assegurados, igualmente os filhos assim resultantes de sua união, a proteção e os benefícios da municipalidade, na forma a seguir estabelecida. Artigo 2º. Os filhos dos casais que fizerem exame pré-nupcial e atenderem à orientação e acompanhamento pré- e pós-natal em caráter constante em órgãos próprios da municipalidade, visando possibilitar geração sadia e boa formação familiar médico-social, segundo normas a serem definidas pela Secretaria de Saúde, ademais de outros benefícios que venham a ser concedidos pelo município, terão assegurados os seguintes benefícios. Vejam, Vossas Excelências, a importância deste projeto que apresento, embora sem maiores esperanças de um dia vê-lo transformado em lei e servir à sociedade brasileira como desejaríamos. Serão assegurados os seguintes benefícios. Além da gratuidade em todos os níveis de ensino, inclusive profissional da municipalidade, preferência para matrícula. B. Fornecimento gratuito de todo equipamento didático durante os anos de estudo oficial. C. Acompanhamento e atendimento médico-social até a maioridade enquanto estudantes. Parágrafo único. A Prefeitura deverá promover convênios com entidades particulares ou oficiais, estaduais ou federais, no sentido de possibilitar a matrícula preferencial e o estudo gratuito dos beneficiários desta lei em estabelecimentos superiores de ensino. Artigo 3º. Aos pais, nas condições referidas nesta lei, serão assegurados pela municipalidade: a.
permanentes acompanhamento e atendimento médico-social gratuito, visando, sobretudo, a saúde e a estabilidade familiar. B. Quando contribuintes, pessoa física, com renda mensal não superior a 10 salários mínimos, redução da tributação devida em percentual a ser estabelecido anualmente pelo Poder Executivo, nunca inferior a 20%. Artigo 2º. Artigo 4º, a Secretaria Municipal de Saúde, ou outro órgão que venha a substituí-la na consecução de suas atuais finalidades, criará a ficha de acompanhamento familiar, destinada a conter amplo e constante histórico médico-social da família, que se constitua atendendo às normas e objetivos desta lei. Artigo 5º. Anualmente, a Prefeitura realizará, por intermédio da Secretaria de Saúde, que estabelecerá normas a respeito, concurso denominado Renato Kell. Renato Kell, senhores e senhoras, foi o maior eugenista brasileiro. Criou a primeira sociedade eugenista no Brasil, em São Paulo, em 1920. Figura eminentíssima da cultura e da ciência no Brasil. Teve o apoio dos melhores brasileiros naquela época. Hoje, como o Brasil entrou num processo de degradação da qualidade humana, sobretudo da qualidade política, é diferente. Mas, nessa época, Renato Kell, esse eminente eugenista, foi inteiramente apoiado pelas autoridades maiores e, inclusive, nas nossas constituições, havia dispositivo estabelecendo que se fizesse uma política de educação eugênica. Então, é a ele terá o seu nome no prêmio destinado a premiar as crianças de diversas faixas etárias até 7 anos de idade, cadastradas na ficha de acompanhamento familiar, que sejam selecionadas como mais representativas em termos de saúde geral, e após 7 e até 15 anos, por intermédio da Secretaria de Educação, aquelas de melhor aproveitamento intelectual. Vejam, Vossas Excelências, estamos querendo a qualidade orgânica dos novos cidadãos e também a sua qualidade intelectual, que só pode ser obtida tendo cada qual condições pessoais para ter bom aprendizado. Vou encerrar, senhor presidente. Artigo 6º. O Executivo Municipal, para cumprimento desta lei, além de outras providências que venha a adotar, deverá restabelecer o Serviço Municipal de Eugenia, na forma da Lei Municipal número 881, de 27 de 11 de 1956, do antigo Distrito Federal, hoje município do Rio de Janeiro. Essa lei foi a que eu criei naquela época e que originou o Serviço Municipal de Eugenia, que funcionou durante 10 anos no Rio de Janeiro e que desapareceu quando houve a fusão do antigo Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Coisas do nosso querido país. As coisas boas desaparecem. Por fim, senhor presidente, artigo 7º, vou encerrar. Perderão os benefícios desta lei os pais que, dando continuidade à geração familiar, deixem de cumprir a qualquer tempo as normas estabelecidas pelo município consoante esta lei. Artigo 8º, esta lei entrará em vigor, etc, etc. Senhor presidente, já dei entrada nesse projeto, tenho uma vaga esperança de que seja um dia aprovado neste plenário, em benefício da sociedade brasileira, embora não tenha muitas ilusões, porque sei que a ignorância ainda predomina na maioria dos setores da vida brasileira. Lembro que, desde 1910, senhor presidente, já nos Estados Unidos,
na Alemanha, nos países escandinavos e outros, existiam centros de estudos de eugenia, como na Universidade de Uppsala, na Suécia. E por isso esses povos hoje estão na vanguarda daqueles povos que são constituídos por pessoas doentes, incapazes de produzir e que constituem um peso para a sociedade e para aqueles em menor quantidade, que são bem dotados e que são capazes de produzir de forma eficaz para a sociedade. A luz. A palavra pela ordem, Sua Excelência, o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Sami Jorge, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, funcionários, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu fico feliz nesta casa está se iniciando um processo de retomada dos trabalhos legislativos normais. Espero que daqui a algumas sessões este plenário esteja com a presença muito grande de vereadores, porque se há uma coisa que exista necessidade nesta cidade do Rio de Janeiro, é que o seu legislativo exerça as suas atribuições na sua plenitude. Nós terminamos de participar de um processo eleitoral. Processo eleitoral este que foi muito difícil. E muito difícil em função da atitude social generalizada de descrença e descrédito nos políticos e na política. Esta casa tem dado uma contribuição forte nesse sentido, de maneira que, pelo menos lá fora, as manifestações sinalizaram que muitas mudanças deverão acontecer aqui nesta casa. Caso contrário, realmente não sei o que poderá acontecer na cidade do Rio de Janeiro por parte não só do eleitorado, mas de todos os seus moradores, cidadãos e cidadãs. A cidade do Rio de Janeiro deu vitória para o prefeito atual, garantindo sua reeleição, prefeito César Maia. Prefeito César Maia, que já neste final de semana ocupou as páginas dos jornais dizendo do que ele iria mandar para esta casa ainda este ano e que queria que fosse aprovado, que era exatamente matérias que na política o prefeito César Maia perdeu aqui nesta casa, porque perdedor. Regularização onerosa, esta casa rejeitou. Inclusive com uma recomendação do Ministério Público para todos os vereadores, no sentido de que estivesse atento e não aprovasse de forma alguma esta matéria, porque contrariava interesses da cidade, interesses dos moradores. Agora, a questão dos puxadinhos, a mais-valia, ganhou depois um nome de puxadinhos, e agora vem com uma outra forma, dizendo que as coberturas que hoje só é permitido
a ocupação de 50% da área, que passa a ter direito à ocupação total. Isto também já foi perdedor aqui nesta casa, o prefeito César Maia, na política. E ainda anuncia uma coisa que é realmente desastrosa para a cidade do Rio de Janeiro, que é a autorização para se construir acima da cota 100. Isso daí já foi objeto, inclusive, de uma comissão especial nesta casa. Isto já foi objeto de várias discussões, inclusive com especialistas. E esta matéria terminou sendo desaprovada. Inclusive, há um estudo feito, estudo este, encomendado pela própria Prefeitura ao Instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que há anos estuda as nossas encostas, onde desaprova totalmente as construções acima da cota 100, porque a justificativa está no fato de áreas florestadas serem substituídas por áreas totalmente lisas e que, por ocasião das precipitações pluviométricas na cidade do Rio de Janeiro, então estas áreas darão uma contribuição muito grande para os desastres que têm acontecido nesta cidade por ocasião das chuvas. Ou seja, a água, no lugar de bater na terra e por conta da floresta existente, parte substancial dela infiltrar-se no solo, automaticamente elas correrão nesta superfície e chegará aqui embaixo, aumentando os problemas na cidade do Rio de Janeiro, que tem sido vítimas a população por ocasião das chuvas. O fato me deixou preocupado, porque, primeiro, o que eu sempre tenho colocado aqui nas minhas intervenções é de que a cidade precisa, acima de tudo, de um planejamento. Uma cidade como o Rio de Janeiro, ela não pode, de forma alguma, ser administrada sem planejamento. E estas intervenções pontuais terminam exatamente por beneficiar e garantir privilégios a quem sempre teve privilégios na cidade, em detrimento da maioria dos seus moradores. Então, se há necessidade, ou se sente-se a necessidade de se fazer alguma revisão em alguma legislação urbanística, por exemplo, na Barra da Tijuca, onde existe o plano urbanístico feito pelo professor Lúcio Costa, arquiteto e urbanista renomado, inclusive responsável exatamente pelo desenho urbanístico da cidade de Brasília, reconhecido internacionalmente, respeitado no mundo inteiro. Este foi exatamente o autor do plano urbanístico Lúcio Costa. Então, desfazer aquilo que está fixado no plano urbanístico Lúcio Costa, sem uma discussão com a sociedade, sem uma discussão com especialistas, sem uma discussão com os moradores, eu acho, no mínimo, leviano se partir para uma ação desta natureza. A não ser que outros interesses aí, que a gente não esteja sabendo, falem mais alto. O prefeito foi reeleito, ele tem mais 4 anos na prefeitura. Ou seja, vai ter tempo mais do que suficiente para que realmente se faça
uma discussão nesta casa, como ela deve ser feita. Recentemente, veio uma mensagem do Executivo para cá, propondo uma revisão do projeto de estruturação urbana do bairro São Cristóvão. Eu, na época, era presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, chamei uma audiência pública. Dessa audiência pública, no final, foi apresentada uma proposta que foi aprovada de constituição de uma comissão para aprofundar na análise da mensagem enviada aqui. Me lembro perfeitamente que representantes da Câmara Comunitária ficaram furiosos porque achavam ou julgaram de forma equivocada que a gente queria empurrar o negócio com a barriga, não queria trabalhar, não queria realmente aprovar nada. Mas eles fizeram parte desta comissão e terminou exatamente chegando à conclusão de que o trabalho que a gente estava fazendo era um trabalho responsável, da maior seriedade e que tinha como preocupação exatamente garantir para São Cristóvão a condição de melhor vivência para os seus moradores. Isto, houve inclusive uma comemoração no pavilhão São Cristóvão, onde o prefeito estava presente, vários vereadores daqui também, e para comemorar exatamente aquilo que foi feito por esta casa. Esta casa, passamos 6 meses fazendo reuniões periódicas, trazendo pessoas com conhecimento na matéria para fazer exposições, isto para subsidiar o trabalho da comissão, e no final, além de ficar, como se diz aí na gíria popular, redondinho o projeto, nós ainda conseguimos incluir o bairro do São Cristóvão no perímetro que vai ser trabalhado a reabilitação urbana da área portuária e centro da cidade do Rio de Janeiro. Trabalho este que será realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, num convênio com a Prefeitura de Paris, num convênio com a Caixa Econômica e num convênio com o Ministério das Cidades. Quer dizer, então, esta casa, ao tratar desta forma, essa matéria que chegou aqui, e chegou aqui eivada de equívocos, e que foram desfeitos, ela cumpriu exatamente com a sua função. De maneira que todo mundo ganhou. Ganhou o Legislativo, que passou a ser olhado pela população de São Cristóvão de forma diferente, ganhou o Executivo, porque teve exatamente uma mensagem que foi enviada para cá aperfeiçoada, e ganhou a população de São Cristóvão e ganhou a cidade do Rio de Janeiro. De maneira que tem formas para se trabalhar com seriedade, com responsabilidade e, acima de tudo, com o compromisso ético, político e, acima de tudo, sensibilidade social. É isto que esta casa tem que fazer e eu espero, pelo menos, que na nova legislatura esta coisa venha a acontecer. E é claro que aí a gente também não pode deixar-se atropelar por arroubos do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. É totalmente inconsequente, é totalmente inadequado, até porque esta casa é que tem a responsabilidade de legislar sobre matéria de natureza urbanística, o que, infelizmente, parece que muitos aqui dos vereadores não entendem desta maneira. Então parece que tudo aquilo que vem do Executivo empurrado de goela abaixo é aceito com a maior tranquilidade, sem quase nenhuma resistência aqui nessa casa, a não ser poucos vereadores que têm este tipo de preocupação e compromisso com a cidade. De maneira que as matérias que foram publicadas no domingo no Jornal O Globo,
na segunda-feira e na terça-feira, eu acho que são matérias que deverão servir de alerta para nós, vereadores, e dizer que nós estamos aqui para trabalhar e trabalhar com seriedade. E nós vamos ver isto realmente como deve ser visto. Vamos chamar uma audiência pública, vamos trazer as pessoas que têm a ver com a matéria, especialistas que entendem do assunto, para entregar, se for o caso, à cidade do Rio de Janeiro, aos moradores, ao povo carioca, exatamente a legislação que ele merece. O que não pode é a gente ser atropelado, porque aí, se realmente isto acontecer, a única compreensão que pode-se ter desta atitude apressada deve ser outros interesses, talvez maiores do que o interesse coletivo da cidade do Rio de Janeiro. De maneira que eu não poderia, de forma alguma, deixar de vir aqui fazer essas considerações, porque eu acho que tem tudo a ver com a vida da cidade e na cidade. As pessoas têm o hábito, hoje em dia, por exemplo, há um clamor na sociedade carioca em relação à violência urbana. E as pessoas nunca querem admitir que uma das componentes que contribui de forma expressiva para a resultante violência urbana é exatamente a forma como acontece o seu uso e ocupação do território. Há que se ver isto, a forma de administrar a cidade, quando se identifica na implementação das políticas, no seu rastro, exatamente a produção das desigualdades sociais, nós estamos exatamente vendo nisto tudo como resultado a cidade partida. Todo político fala na cidade partida que tem que acabar, a cidade partida é isto. E é claro que a cidade partida está chegando na ponta, que é o morador, sobre a forma da violência urbana. Então, ou se tem a competência para exercer o mandato de vereador, entendendo a cidade, até para poder contribuir da melhor maneira possível para a vida nesta cidade, ou então esta casa começa a receber as manifestações de desaprovação total, como aconteceu recentemente no processo eleitoral. E o pior é que o processo foi totalmente despolitizado, porque a direita aqui na cidade do Rio de Janeiro, comandada nos processos eleitorais, inclusive pelo prefeito atual, sempre imprimiu um processo eleitoral despolitizado e despolitizador. Então, a gente, participando deste processo eleitoral, é que tem que funcionar como contraponto e dar a politização que merece um processo eleitoral. Nós temos que discutir política, e política com P maiúsculo, não é essa política pequena que o povo está enojado e, às vezes, quando se refere ao político, refere com uma certa repugnância. É este o recado que eu deixo aqui para os companheiros. Muito obrigado. Palavra pela ordem, nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz aqui hoje é justamente para fazer um agradecimento ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que hoje eu tenho a certeza de que, se ele quisesse me dar uma vila para me asfaltar, um condomínio para me pintar, ou uma vila para me asfaltar, não sou contra os vereadores que aproveitaram essa oportunidade, não. Eu hoje não teria isso
mais no meu bairro para fazer. Então, eu estou agradecido ao prefeito, que ele conseguiu fazer tudo que tinha que fazer na minha região. Mas o pior disso tudo é que nós vemos a cidade do Rio de Janeiro, as ruas da cidade do Rio de Janeiro, de ver as ruas como estão, cheia de buraco, suja, uma cidade imunda. E o prefeito ter a capacidade para ajudar alguns vereadores de poder econômicos altos, ainda ter a capacidade de entrar em condomínios de alto luxo para reformar quadra de tênis, quadra de futebol, enquanto a população dessa cidade ficou à mercê do abandono das vias públicas, do abandono dos hospitais, do abandono das escolas. Enfim, quando você vê uma cidade dessa, no qual um prefeito entre um condomínio de luxo e um bairro que às vezes não tem nenhum saneamento, o prefeito prefere entrar nesse condomínio de luxo e fazer todas aquelas melhorias que ele precisava para dar o voto ao seu candidato de preferência. São esses absurdos que aconteceu nessa eleição da cidade do Rio de Janeiro. Só escapou aqueles vereadores que o prefeito fingiu que ia ajudar e não ajudou. Meia dúzia de afiliados em que o prefeito teve a capacidade de julgar todo o nosso dinheiro de impostos em condomínios de alto luxo. Fico satisfeito da minha região, porque essas benfeitorias chegaram. Chegaram porque teve a retribuição do seu imposto, que paga e paga caro. Fico satisfeito porque vejo o morador satisfeito porque a sua vila está iluminada, está asfaltada, passaram noites adentro para poder iluminar e asfaltar essas vilas. Está de parabéns os moradores do Meia, Engenho Dentro, Piedade, Caxambi, Água Santa, porque hoje nós não precisamos mais nada disso, porque já está tudo pronto. Nós precisamos sim de cuidar da cidade, voltar a pavimentar as ruas que estão cheias de buraco, cuidar da saúde, que os hospitais continuam abandonados, cuidar da educação, porque nós não temos nada de educação nessa cidade. Tudo isso é que precisa essa casa rever. E essa casa precisa rever muito mais. É revogar uma lei que dá o direito do prefeito entrar nos grandes condomínios e fazer todas essas benfeitorias, porque isso foi votado aqui nessa casa. Infelizmente, com certeza, eu não votei isso, como não votei as 50 cadeiras. Hoje, mando lá para o Supremo Tribunal, elogiando a eles e alertando que deve-se cumprir a lei orgânica da Câmara dos Vereadores, que é 42 vereadores. Já votei contra no início, porque nós aqui precisamos ter qualidade e não quantidade nessa casa. E eu não vejo a mudança para a qualidade. Eu só via essa mudança para a quantidade. Então, eu como vereador,
quero pedir aos vereadores, se pudesse, aqueles que estão saindo, ou aqueles que estiverem entrando, possamos revogar uma lei que dá o direito ao prefeito a entrar nos condomínios de alto luxo para reformar as suas quadras de tênis, as suas piscinas, os seus quiosques, a sua quadra de futebol, enquanto o prefeito não lembra que o Hospital Salgado Filho não tem melhoral, não tem dipirona, não tem luvas para que a pessoa possa fazer uma higiene num paciente que precisa. Muito obrigado. Palavra pela ordem, nobre vereador Wilson Leite Passos. Senhor presidente, senhores vereadores, reportei-me há alguns instantes a luta que vem travando desde os bancos escolares por convicção em prol da melhoria das gerações de brasileiros, mediante medidas práticas objetivas como a que criei. Em 1956, ao estabelecer o Serviço Municipal de Eugenia, que funcionou durante 10 anos nesta cidade, só desapareceu quando houve a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, coisas do nosso país, é que foi capaz de possibilitar a constituição de cerca de 10 mil famílias sadias e equilibradas emocionalmente, conforme documentos, inclusive, que tive o prazer de receber nestes dias no meu gabinete. Ao reportar-me a esse projeto, ao projeto que apresentei também hoje nesta casa, sobre o qual falei, dando estímulos à constituição de famílias sadias, devo estender-me um pouco para fazer um apelo direto ao excelentíssimo senhor prefeito César Maia, que aqui está bem representado por um dos seus melhores auxiliares, que certamente daqui a pouco vai transmitir o que estou dizendo à sua excelência o prefeito. Dirijo-me ao excelentíssimo senhor prefeito para lhe propor, como propus na Câmara Federal ao presidente da República, a criação do Ministério da Família, que crie na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal da Família e da Juventude. Secretaria Municipal da Família e da Juventude, que teria o propósito, como tem os ministérios similares existentes na França e na Alemanha, de ser o centro de preocupações e de ações efetivas em favor das famílias, em defesa das famílias em todos os campos, desde a sua pré-constituição até os campos de ordem moral e cultural. Acrescente-se ao nome Secretaria da Família, acrescente-se da Juventude, porque ao falarmos em família, estamos falando também, basicamente, das novas gerações, da juventude. Por isso, seria obra da maior importância social, não somente para o Rio de Janeiro, mas para o país, a criação aqui, que seria seguida, creio, espero, em outras unidades da Federação, por outros organismos, por outras municipalidades, a criação da Secretaria Municipal da Família e da Juventude, para se dedicar a todos os fatores capazes de beneficiar ou capazes de atentar contra os interesses da família e da juventude. Para isso, essa secretaria funcionaria plenamente,
não somente na parte de saúde para a constituição de famílias, conforme já propus anteriormente, mas também no sentido de proteger a juventude de vícios, orientar a juventude no sentido de defesa da sua saúde, fazendo cumprir inclusive a lei de minha autoria vigente, que não é cumprida pela prefeitura, um escândalo, um atentado contra a sociedade. A lei que estabelece a criação das unidades volantes de educação sanitária. É lei de minha autoria vigente, destinada a dar a todos os estudantes das escolas municipais e mesmo particulares, quando elas pedirem, noções fundamentais de higiene e defesa da saúde, concomitantemente as noções indispensáveis para que a juventude não caia nos desvios dos vícios, dos hábitos, dos costumes capazes de causar danos à sua saúde, à sua mente e ao seu comportamento. As unidades volantes de educação sanitária, segundo a lei de minha autoria não cumprida até hoje, seria constituída por sanitaristas da Secretaria de Saúde em todas as regiões administrativas para dar aulas em todas as escolas municipais, e são mais de 700 mil crianças por ano, lecionando sobre a defesa da saúde e, particularmente, as noções básicas de higiene. Esta lei não é cumprida pela Prefeitura, como também não é cumprida outra lei de minha autoria benemérita para a sociedade, que estabelece a obrigatoriedade de todos aqueles que lidam com gêneros alimentícios para servir ao público a fazer um curso de noções básicas de higiene, sem o que não poderão exercer a profissão. Não sendo cumprida esta lei, como não está sendo, hoje a sociedade é diariamente envenenada por profissionais que lidam com gêneros alimentícios e que não têm qualquer noção de higiene. Vemos, por exemplo, apenas um exemplo, aqueles garçons que pegam um guardanapo, limpam o rosto e depois vão limpar o prato do freguês com esse mesmo guardanapo, com o seu suor, por ausência total de conhecimento de noções de higiene. É uma ignorância total no que se refere aos elementos fundamentais da higiene. Essa minha lei, que obriga todos que lidam com gêneros alimentícios a fazer o curso de noções de higiene, curso fundamental de noções de higiene, em todas as regiões administrativas, também não é cumprida pela Prefeitura, apenas benemeritamente. O Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, por conta própria, já há alguns anos, o tempo em que existe esta minha lei, vem fazendo esse curso, mas de forma reduzida, dadas as suas limitações. Após essas considerações, e sobretudo ao fazer este apelo, após fazer este apelo ao prefeito para criar a Secretaria Municipal da Família e da Juventude, devo fazer uma outra consideração importante também em defesa da cidade do Rio de Janeiro, porque a Prefeitura também não cumpre lei fundamental. Incluir na lei orgânica do Rio de Janeiro é dispositivo de minha autoria, dispositivo que proíbe a circulação na cidade do Rio de Janeiro, o ingresso e a circulação na cidade do Rio de Janeiro de veículos poluentes. Está na lei orgânica, foi emenda por mim colocada e aprovada, e até hoje a Prefeitura jamais pensou em cumprir este dispositivo legal fundamental para acabar com a poluição na cidade do Rio de Janeiro. Outro dispositivo legal que não é cumprido pela Prefeitura. Senhor Presidente, mas vou aproveitar este momento, senhor Presidente, para algo de transcendental importância, para dizer algo sobre matéria de transcendental importância, ou seja, a fraude nas eleições, fraude habitual, fraude sistemática, fraude indiscutível e que acaba de ser
desmoralizada pela entrevista concedida ao Globo por um eminente mestre da informática nos Estados Unidos, mestre da Universidade de Colômbia, o professor Robert Erickson, que no Globo de domingo próximo passado, na página 35, depois de muitas considerações, diz o seguinte: o professor de ciência política da Universidade de Colômbia, Robert Erickson, diz ele, sobre sistema de votação e apuração eletrônico. Palavras do eminente professor americano, não são minhas. Diz ele, o pior é o voto eletrônico. E por quê, diz ele? Está na reportagem publicada, entrevista publicada domingo, na página 35 do Globo. Diz o professor Erickson, talvez o mais simples seja voltarmos às cédulas de papel, porque esse sistema nos permite contar os votos e isso talvez dê menos problemas. Vamos poder contar, mesmo demoradamente. Para mim, prestem todos atenção, para mim, diz o professor Erickson, para mim, o pior é o voto eletrônico, porque está sujeito a todas as fraudes e corrupção. As máquinas podem ser programadas para mudar os votos. Há espaço para a fraude. É curioso, diz o professor Erickson, como o Estado faz de conta que isso não é um problema. Mas este é o pior dos problemas, ou seja, o voto eletrônico. Estas palavras não são minhas. Há três eleições, sei que as eleições são fraudadas. Tive, inclusive, testemunhos a esse respeito, só que não tive como provar, porque o sistema eletrônico impede a comprovação da fraude. Mas aqui está a palavra de um eminente técnico em informática, professor de ciência política da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, o professor Robert Erickson, nessa entrevista dada ao Globo, dizendo que o sistema de votação e apuração eletrônico é o pior sistema, porque é o mais fraudulento, é o que dá mais chance a fraudes de toda espécie, é o que dá mais chance à corrupção, sob todas as formas. É preciso que o Tribunal Eleitoral, senhor presidente, e outras autoridades superiores comecem a se movimentar para pararem de fingir que não sabem que as fraudes são sistematicamente praticadas nas eleições por via do sistema eletrônico, que é a fraude perfeita tecnicamente. Em nome da moralização, fez-se a fraude perfeita, a fraude eletrônica, que ninguém pode comprovar. Só aqueles que manipulam os programas desse processo eletrônico, só esses podem dizer como é feita a fraude, que é verdadeira, que existe. É indispensável, pois, que a ficção que hoje é a eleição no Brasil, que de fato assim é, as eleições no Brasil são uma ficção, as eleições são uma fraude acobertada pelos poderes públicos, por aqueles que tinham o dever de impedi-la. São acobertadas por aqueles que recebem benefícios de toda espécie, desde financeiros a outros benefícios, para assegurar a eleição destes ou daqueles, ou para assegurar a derrota de tantos ou quantos que não interessem aos seus malignos desígnios. Estes estão condenados a ser dados como derrotados nas eleições, mesmo que hajam tido excelentes, altíssimas votações, mas esses votos não são contados porque a fraude eletrônica muda os votos ao sabor dos programadores desse sistema.
E pergunta-se até por que, senhor presidente, se houvesse o propósito de um mínimo de honestidade nas eleições, por que não se faz a apuração automaticamente? Porque o cidadão eleitor, ao digitar o seu voto, esse voto não é imediatamente computado na central do Tribunal Eleitoral. O cidadão vota e o voto é automaticamente contado online na central do Tribunal Eleitoral. Não. Inventaram um intermediário. Inventaram um intermediário que é o disquete. Por que inventaram o disquete? Exatamente porque ele é o intermediário para todas as fraudes. É desalentador participar de eleições neste país que está sob o império do crime da corrupção e da fraude nas eleições. Vou pedir, senhor presidente, a transcrição nos anais da Câmara desta entrevista do emérito professor Robert Erickson, da Universidade de Colômbia, eminente professor de ciência política e técnico dos mais renomados no campo da informática, que faz essa afirmação categórica com a autoridade que tem. Não sou eu quem o diz, é o professor Erickson. O sistema eletrônico é o mais corrupto de todos, enseja todas as fraudes possíveis. Isso é adotado num país onde o caráter chegou ao mais baixo nível, onde a indignidade impera, onde a fraude, portanto, tem que reinar como reina nas nossas eleições. Senhor presidente, senhores vereadores, tive que fazer esse desabafo, porque é preciso que alguém fale. Mas quem falou não fui eu, foi o professor Robert Erickson, da Universidade de Colômbia. Ele é que tem que ser contestado. Mas quem irá contestá-lo? Quem tem competência para fazê-lo? E quem tem, sobretudo, autoridade moral para fazê-lo? Diante desses fatos, se continuar esse sistema de votação e apuração, chamado sistema eletrônico, é porque as próprias autoridades querem oficializar definitivamente, como já o estão fazendo, a fraude nas eleições, em todas as eleições no Brasil. E, neste caso, como eu disse, as eleições passam a ser uma ficção, uma pura ficção. São eleitos os que não tiveram votos, ou melhor, dados como eleitos. E os que tiveram muitos votos desaparecem no resultado final, porque a programação eletrônica assim o determinou, graças aos que patrocinam a fraude. Vou dar um detalhe, senhor presidente. Em eleições anteriores, 3 eleições passadas, na véspera de terminar a apuração, à noite, já por volta de 11 horas, telefonaram para minha residência e me avisaram: Wilson, você vai ser fraudado nas eleições agora à noite. Vá correndo ao tribunal. A fraude vai ser feita em benefício de fulano de tal e o comandante é Beltrano de tal, pessoa muito conhecida na política brasileira. Fui imediatamente ao tribunal, acompanhado de um outro companheiro advogado. Falei com o juiz, dei ciência da informação que havia obtido, e ele me disse que nada poderia fazer. Perguntei-lhe se poderia ver como era feita a apuração. Ele disse que também não era possível, porque era em uma sala secreta, reservada aos técnicos em eletrônica. Pedi-lhe, então, que estivesse atento para evitar que aquela ameaça de fraude contra mim fosse executada. Saio do tribunal, 12h30 da madrugada, meia-noite e meia. Eu tinha perto de 3 mil votos à frente de um determinado candidato que seria beneficiário dessa fraude. De manhã, às 6 horas, a pessoa em questão já tinha quase 2 mil votos à minha frente. Tudo foi mudado. À tarde, recebo o mesmo telefonema da mesma pessoa, dizendo-me:
vá à rua tal, número tal, em Campo Grande, onde fulano e tal que foi eleito com os seus votos, está comemorando com o chefe da fraude, tomando champanhe, a fraude feita e a eleição dessa pessoa. Respondi-lhe, nada vou fazer, porque sei que é a verdade. Porém, mesmo assim, com a fraude, ainda assim estou eleito, como de fato fui eleito. Roubaram tantos votos meus, mas ainda tive tantos votos que deu para eu ser eleito, com toda a má vontade do voto eletrônico. Pois bem, nada mais aconteceu, apesar de diversas advertências que foram feitas a esse respeito junto ao Tribunal Eleitoral. E foi a primeira vez, senhor presidente, na vida, em que eu me coloquei ao lado do falecido, do defunto senhor Leonel de Moura Brizola. A primeira e única vez, quando ele denunciou publicamente, em inúmeras ocasiões, em artigos publicados na imprensa, que esse sistema era um sistema fraudulento, totalmente fraudulento, e que só estava a serviço da fraude, só estava a serviço dos corruptos, daqueles que pagavam para serem eleitos, ou daqueles que queriam que fossem eleitos estes ou aqueles, para servir aos seus interesses, e desejavam que fossem derrotados outros tantos que não serviriam aos seus interesses. Foi a primeira vez, senhor presidente, e sempre é uma primeira vez na vida, em que eu tive que estar de acordo com o defunto senhor Leonel de Moura Brizola, de triste memória. Era o que eu tinha a dizer para o pensamento e a ação daqueles que tenham bom senso, que tenham caráter e que tenham autoridade para dar fim a essa vergonha nacional. Palavra pela ordem, nobre vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente dessa sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhores vereadores que estão ainda presentes ao plenário, nesta sessão, primeira que nós tivemos depois do pleito, né, desse ano, é a primeira sessão, não é isso? Depois do nosso pleito, não poderia deixar de ocupar a tribuna para que a gente pudesse. A eleição é um fato muito importante para a cidade, define os destinos da cidade nos próximos 4 anos, define o poder executivo e o poder legislativo dessa cidade durante os próximos 4 anos. Então, como fiz durante toda a minha campanha e em toda a minha vida política, alertei a população, a juventude principalmente, da importância do voto, do ato de votar, do resultado de uma eleição para a vida de todos os cidadãos. Eu não poderia deixar de vir aqui ocupar essa tribuna para fazer um balanço de coisa tão representativa para a cidade, de fato tão representativo para a cidade quanto a eleição. E, nesse sentido, eu gostaria já de pronto de parabenizar a todos aqueles senhores vereadores que foram reeleitos e parabenizar também a todos aqueles senhores vereadores que não foram reeleitos e todos aqueles que tiveram a coragem de participar do exercício democrático, de colocar à sua disposição, colocar o seu nome à disposição de uma participação política tão importante para a cidade. Embora tenha algumas ressalvas nesse processo eleitoral, algumas delas, como já aqui ressaltou nobre vereador Wilson Leite Passos, e que realmente carecem, com toda certeza, de uma análise com profundidade sobre essa temática do voto eletrônico e da aura que se estabeleceu ao redor do voto eletrônico, como se não fosse, de forma alguma, susceptível a qualquer tipo de alteração.
e nós todos sabemos, e caro Wilson, a colocação de um emérito professor ou catedrático, não sei, de uma universidade do estrangeiro, ela consolida, mas não seria necessária, porque dentro do próprio país nós já tivemos, como você lembrou, Brizola denunciando essa possibilidade, e muitos de nós que participamos de algumas eleições, e eu participei de algumas eleições, e semelhantemente a você, na última eleição, dormi praticamente eleito e acordei primeiro suplente. Então, são coisas que a gente traz dentro da nossa história política. Mas não podemos comprovar. Realmente criou-se um sistema em que não há a menor possibilidade de uma comprovação. Isso, de alguma forma, compromete o processo democrático. Há outras situações também que se criou e aqui eu tenho certeza que dentro desse plenário, muitos dos senhores e nas ruas contestarão isso que vou falar, mas acho prejudicial para o processo democrático. Muito bonito para a cidade limpa, foi totalmente colocada dessa forma para o Brasil todo, e não havia um galhardete, não havia uma placa num poste. Vimos aí a autoridade pública, o Poder Judiciário, muitas vezes exacerbando do poder de multar. Fui multado sem ter o menor conhecimento de uma placa que, quando fui lá verificar, já não existia mais. Fui multado porque alguém colocou graças a Deus, conseguiu meus recursos, e esses recursos todos foram acatados, mas fui multado porque um eleitor, dentro de um centro social de atendimento desta comunidade, colocou lá um apoio ao vereador, que já vinha colocando pelo trabalho político que eu vinha desenvolvendo. Eu fui multado em R$31 mil. No outro processo eleitoral, no primeiro que participei, fui chamado por um garoto, um juiz de direito de, talvez, naquela ocasião, uns 10 anos menos do que eu, fui chamado de marginal. O senhor é um marginal, porque o senhor está à margem da lei. E tive que baixar a minha cabeça. Quer dizer, há uma série de considerações. Obrigado, Wilson. Obrigado, Wilson. E, quer dizer, eu já participei muito desses pleitos. Então, eu acho que algumas coisas, quando houve aquele acordo dos partidos políticos, já por causa dessa discussão do que o Wilson trouxe à tona, dos partidos políticos, quando concordaram com o Tribunal Eleitoral, em que ninguém fosse colocar placas e tal na cidade, eu me recordo o seguinte: a Companhia de Limpeza Urbana da cidade limpou a cidade nas últimas eleições em 2 dias, 3 dias, e o faz com competência. Agora, o que foi impedido dos candidatos, principalmente candidatos, eu não sou vereador, tive alguma condição, fora as minhas limitações econômico-financeiras, para poder divulgar o meu trabalho, mas muitos candidatos que gostariam de participar de uma forma mais efetiva do pleito foram impedidos porque não tiveram, na verdade, um espaço. Então, eu acho que isso pode ser, eu estou aqui colocando um pensamento meu, que todas as vezes que nós restringimos, que nós, como políticos, concordamos que nos coloquem amarras, e principalmente colocar amarras no poder legislativo, colocar amarras na democracia, nós estamos dando tiro no pé, nós estamos indo na contramão da liberdade democrática, da liberdade de expressão, que quantas vezes a própria imprensa, né, ela evoca para si, não admitindo o menor tipo de abalo quando se fala em liberdade de expressão, mas nós, na verdade, os partidos políticos, que nós fazemos parte, impediram que muitos candidatos pudessem colocar os seus nomes e expor as suas plataformas políticas ou divulgar seus nomes dentro do processo democrático. Mas eu queria voltar ao que eu vim fazer realmente nesse microfone, que foi parabenizar a todos os eleitos,
dizer que eu não me sinto de forma alguma, um derrotado. Apenas perdi um pleito eleitoral, como diz o prefeito César Maia, a política se faz com mandato ou sem mandato. Então, colocar para todos os senhores vereadores, e faço política há muitos anos, com ou sem mandato, continuarei fazendo política, porque política é a melhor coisa para se fazer dentro de uma sociedade, quando ela é bem feita, quando ela é bem praticada, quando ela é bem exercida. Mas queria falar aqui sobre algumas colocações, por exemplo, que fez o nobre vereador, já saiu, já deixou o plenário, o nobre vereador S. Ferraz, que retorna um discurso, que é um discurso de campanha, que foi amplamente colocado, o problema da saúde do governo César Maia, do governo do prefeito, então, quer dizer, e isso foi debatido amplamente, e qual foi o resultado disso? Então, acho que é um discurso velho, antigo, já extemporâneo, porque o resultado de todo esse debate foi o resultado da eleição. E o governo do prefeito César Maia, não é o prefeito César Maia, o governo do prefeito César Maia, a sua plataforma política, foi aprovada por mais de 50% dos votos válidos e ele foi eleito em primeiro turno. Então, essa discussão ela é extemporânea e ultrapassada. Não há o que se precisa agora é essa casa ter maturidade no sentido de analisar as propostas e as colocações que venham a ser feitas aqui no sentido do interesse público. É isso que é preciso. Não há como a oposição agora ficar aqui com essa mesma retórica, esse mesmo lenga-lenga, esse mesmo discurso, um discurso que já foi derrotado. O prefeito ganhou a eleição, é isso que as pessoas têm que ver aqui. O prefeito fez 14, nosso partido, o PFL, o nosso partido, fez 14 senhores vereadores nessa casa. É isso que é importante, e isso é que tem que ficar aqui definitivo. O partido que teve coligação conosco, com o nosso partido na majoritária, fez 4 senhores vereadores, e aí são 18 outros partidos aliados, como o PRTB, fez 2 senhores vereadores, o PV fez 1 senhor vereador, e aí acho que já passamos de 20 vereadores de uma bancada diretamente ligada à política do prefeito César Maia. Não é isso que tem que ser visto. Quando nós vemos aqui críticas e mais críticas, e esse discurso também, ele já desgastado, um discurso, eu faço aqui essa colocação, os senhores podem dizer, mas o que o Boaventura, que é um vereador que perdeu a eleição, está fazendo essas colocações? Isso aqui é até para o futuro dessa casa. Nós cansamos de ver nesses microfones a prática política de denegrir a imagem da casa. Sai daqui, isso é realimentado aqui dentro por 2, 3, 4, 5 vereadores de oposição que fazem questão de denegrir, de abaixar o nível da casa através de suas colocações, para que talvez numa tentativa mágica de se colocar fora deste sistema ou fora deste contexto, que não é verdade. Estamos todos dentro do mesmo contexto. Então, cada vez que nós aqui denegrimos a imagem da Câmara dos Vereadores, estamos também dando tiro no pé, estamos trabalhando contra a democracia, estamos trabalhando contra nós mesmos. Quando partidos fazem coligações equivocadas e que não elegem suas bancadas como gostariam de eleger, esse sim é um erro e que tem que ser analisado dentro dos seus partidos, dentro das suas coligações, dentro de suas bancadas, para poder ver onde está o erro. O que tem que ser dito aqui hoje é que o prefeito César Maia é vitorioso, a política do prefeito César Maia é vitoriosa, e essa casa tem que fazer uma análise profunda do resultado dessa eleição. Menosprezar este resultado é dizer não à democracia. As eleições foram democráticas, o povo votou a favor de uma política que tem equívocos, o próprio prefeito assumiu esses equívocos publicamente durante a campanha e assumiu compromissos de corrigir esses equívocos, de redirecionar. Ninguém administra uma cidade do tamanho com os problemas do Rio de Janeiro, problemas que não são muitas vezes causados e nem da competência do prefeito, né? E que vêm fatos como o problema da violência e que interferem decisivamente
no desenvolvimento econômico da cidade. Por mais políticas que nós votemos aqui e queiramos que a cidade desenvolva sob o aspecto do turismo, por exemplo, que é uma vocação nossa, natural, aí nós temos a violência urbana, que não é nossa competência gerenciar, e que vem e que destrói um trabalho de, às vezes, muitos anos feito. Então, o que precisa ser visto é que a política do nosso partido, do PFL, é uma política vitoriosa. A política do prefeito César Maia levou para as ruas, o resultado da sua política é um resultado vitorioso, e esse é incontestável. Então, independentemente do meu resultado pessoal político, que provavelmente o não alcance dos votos para que eu me reelegesse, certamente foi ocasionada por falhas dentro do meu processo. Uma delas, evidente, que identificamos, a falta de recursos para levar a todos os pontos o trabalho que fiz, falta de recursos para levar a informação, porque muitas vezes a mídia, né, a mídia não nos favorece, ou até às vezes não cumpre com o seu dever divulgando informações importantes. Eu não vi uma linha sequer divulgada, vereador Cláudio Cavalcante, quando nós aprovamos aqui a proibição da construção de novos presídios na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Já estão cansada desses equipamentos lá na sua região, que foi uma iniciativa do meu trabalho, da minha luta, um projeto de lei, uma mensagem do Executivo, do prefeito César Maia, que não foi em momento nenhum divulgado. Mas se o vereador Boaventura fala aqui alguma coisa, ou briga com o Alberto Salles, ou fala qualquer coisa aqui, amanhã estamos nós dois lá. Então, quer dizer, a nossa luta para poder levar as nossas boas iniciativas, e o senhor deve ter tido esse tipo de problema para divulgar as suas iniciativas, o seu trabalho aqui dentro, né? E faltou recurso. Esse foi uma grande falha, mas não por isso, senhores vereadores, não por isso nós devemos deixar de reconhecer deixar de reconhecer uma vitória importante, uma vitória decisiva, uma vitória de uma política para a cidade do Rio de Janeiro aprovada, histórica, porque essa cidade historicamente, tem como comportamento não eleger no primeiro turno. O Rio de Janeiro é uma cidade, né, bastante heterogênea, sob o ponto de vista social, e todos nós sabemos que o aspecto social interfere decisivamente na eleição, né? Nós temos uma heterogeneidade muito grande, sob o ponto de vista social, mas mesmo assim, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, aquela que represento e que sempre vinha a este microfone para defender e representar, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, deu o seu voto, aprovou com mais de 54% dos seus votos válidos a eleição de César Maia, porque César Maia, como ele disse, fez o dever de casa, foi para a Zona Oeste e investiu na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, nós temos que reconhecer que o resultado dessa eleição é o resultado da vontade popular. Então, não vai adiantar aqui espernear 4 anos, prefeito César Maia, a política do prefeito César Maia, o PFL governará a cidade por mais 4 anos, independentemente de todas as vontades que a oposição queira, né, ou das suas reações, que na verdade deveriam ser analisar os seus próprios erros, os seus próprios equívocos nas suas composições, o que os enfraqueceu nessa casa. Então, essa mensagem que eu queria deixar aqui, e aqui aproveitando a presença do Hamilton, né? Naquela oportunidade eu não tive condições de parabenizar ao nobre conselheiro, hoje ex-vereador Zé Moraes, companheiro de lutas aqui, companheiro nessa casa, que o Hamilton levasse um abraço fraterno ao Zé. Tive a oportunidade de votar, mas por ocasião da campanha não tive a oportunidade de usar a palavra e dar um abraço fraterno no Zé Moraes, que honrou essa casa e com certeza vai honrar o Tribunal de Contas com a sua atuação em defesa da regularidade dos procedimentos contábeis dentro da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial em regime de urgência e discussão única.
em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1434-A/2003, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ou auxílio à instituição Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. A matéria está em votação e requer quórum de maioria absoluta. Vereadores ausentes ao plenário, compareçam. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Os terminais estão disponíveis. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos mesmos. Vereadores ausentes, compareçam. Vereadores ausentes, encontram-se em seus gabinetes, nas demais dependências da Casa, compareçam. Matéria está em votação e requer quórum de maioria absoluta. Vereadores Adilson Pires, Alexandre Serruti, Aloísio Freitas, Wilson Leite Passos, Carlos Bolsonaro, Cláudio Cavalcante já está votando, Edmilson Dias, Fernando Guzmão, Índio da Costa, Jerominho, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Mário Del Rey, Paulo Melo, Pedro Porfírio, Rodrigo Betley, Rubens Andrade, S. Ferraz, vereadora Rosa. Vereadores ausentes, compareçam. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Vou encerrar a votação, hein? Presentes, 8 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para amanhã, às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicada no diário. Está encerrada a sessão.